Olá, meus queridos! Em meados de 1965, o John e o George decidiram dar uma força ao amigo Klaus Voormann, que havia entrado para um trio, não era o Manfred Mann ainda, ele havia entrado num trio de outros músicos e ia fazer um show numa boate chamada Pickwick, no centro de Londres. Sabendo disso, o dentista deles, um homem chamado John Reilly, ou Riley, dependendo da pronúncia, ele convidou o John e o George para vir jantar na casa dele antes deles irem para a boate. Vou contar tudo o que aconteceu nesse jantar, porque o homem decidiu batizar o cafezinho depois do jantar com um pouquinho de LSD. Vou contar tudo para vocês. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Batizar o cafezinho do John e do George, e também da Cynthia, e também da Patty. Essa história é muito famosa no meio dos Beatlemaníacos, né? E eu acabei pegando hoje diversos livros para poder trazer para vocês toda a história. Tem esse livro maravilhoso, chama Wonderful Today, a biografia da Patty, né? E tem também o livro da Cynthia, a biografia da Cynthia, escrito pela própria, né? O livro dela chamado John, onde ela também relata essa história. Um livro hoje que relata bem essa história é o livro do Bob Spitz, né? A biografia dos Beatles. E para ficar bem embasado, saber da boca dos caras mesmo, tem pelo menos 2 páginas da antologia dos Beatles aqui, onde que o George e o John contam tintim por tintim. Então eu peguei tudo, fiz uma salada e vou contar para vocês a história toda baseada em todos esses livros, beleza? Então, meus caros, como eu sempre falo, o que foi que aconteceu? Bom, então o John e a Cynthia foram até a casa do George em Isher, né? E o George ficou de levá-los até a casa do dentista, porque o George já tinha acabado de comprar um Mini Cooper alaranjado e ele tinha dado de presente para Patty. Então o George vai e chama o John, fala, vamos no carro junto, nós 4 juntos aqui, não tem necessidade, né? Porque depois a gente volta, a gente vai, né, nessa boate, na Pickwick, se der tudo certo, depois a gente vai para outra boate, e depois eu levo vocês para casa, lá na casa do John e da Cynthia, em Weybridge, né? Então assim, eles chegaram lá na casa, lá o John Riley, ou Reilly, meus queridos, eu vou chamar de Riley. Então o John Riley os recebe, ele morava numa casa bacana, ali no Hyde Park Square, que é uma parte bem chique ali de Londres. E esse cara, esse dentista, ele tinha uma namorada e ela havia trabalhado nos clubes da Playboy. Era uma mulher com seios fartos, o George ficou encantado. Ele mesmo comenta isso, era uma mulher muito bonita, com os peitões assim, grandões e tal. E aí eles foram jantar. Jantaram, a Cynthia conta no livro que eles comeram muito bem, beberam muito bem e tal. Só que o George vira pro John e fala, John, o papo tá muito bom e tudo mais, mas a gente precisa de ir porque a gente vai dar essa força pro Klaus Voormann. O Klaus, ele havia juntado com um baterista que entrou no Rory Storm and the Hurricanes quando os Beatles roubaram o Ringo, né? Um cara chamado Gibson. E tinha também um guitarrista chamado Paddy. Então eles montaram ali esse trio e ia fazer esse show naquela noite ali em Pickwick. Então seria, na boate chamada Pickwick, então seria interessante pra caramba, porra, ter 2 Beatles ali, né, pra dar aquela força e tal. Então o George, adorava o Klaus, virou pro John e falou, John, vambora, que não sei o que, o John, vamos e tal. E aí o John Riley, o dentista, fala assim, não, vocês não podem ir embora, vamos tomar um cafezinho antes e tal. Então a namorada dele, ela vira e fala assim, não, meu café é maravilhoso, vocês têm que tomar meu café, que não sei o que e tal. Eles acharam meio estranho aquela forçação de barra para poder tomar o café. Falaram, tudo bem. Então ela foi lá para dentro da cozinha, junto com o John Riley, quando eles voltam, eles servem os cafés ali. Então o John, a Cynthia, o George com a Patty, eles tomam o cafezinho e tal. E aí o John fala mais uma vez, gente, o papo tá muito bom, mas o George quer ir e tal. E então o dentista vira para eles e fala assim, não, vocês não vão não, vão ficar aí, que não sei o que. E o John fala, não, a gente realmente tem que ir, né, porque a gente combinou e tal. Então o cara, não, vocês não podem sair daqui de casa, pelo amor de Deus, fica aí mais um pouco e tal. Então o John, ele fica a pau da vida. O George começou a estranhar, porque esse dentista, ele já tinha assim, uma fama de participar, assim, sabe, de umas putarias, de umas orgias, aquela coisa toda. Então o George começou a imaginar
que esse dentista estava querendo comer todo mundo. Aí o George pensou, me comer ele não vai, comer minha mulher, meu querido, sou eu. Coitado do George, né, cara? O George insistiu com o John, então o John conversa com o dentista e fala, meu cara, realmente a gente tem que ir embora. Ele falou, vocês não podem ir embora não, sabe por quê? Eu coloquei LSD no café de vocês. Porra, aí o John ficou puto. Então o George colocou o quê? Aí o John colocou LSD e o George, que porra é essa, cara? Aí o John falou, cara, é uma droga, porra, você não podia ter feito isso. A Cynthia ficou muito brava, ela falou, porque primeiro que ela já tinha sido tratada por esse dentista e ela não gostou nem um pouco. Ela falou assim, pô, você não droga uma pessoa sem avisar, né, cara, e tal, você não faz esse tipo de coisa. Então ela se sentiu muito, ela ficou muito nervosa, falou, eu quero ir embora daqui. O John falou, vamos embora. E o John ficou puto, porque o John ficou pálido, né, porque o John já havia lido algo sobre esse ácido numa revista Playboy uma vez. Ele já tinha contado pro George. Aí o George pergunta pro John, é daquele troço que você tava me contando? O John falou, é. Aí o George falou assim, não, vamos embora aqui, a gente não pode ficar aqui e tal. Então eles foram, o negócio não tinha batido ainda não. Aí ele fala com ele, ele falou assim, não, eu vou com vocês. Aí o George fala, não vai caber todo mundo no meu carro, porque eu tô no Mini Cooper, né? Ele falou assim, não, eu vou seguir vocês com o meu carro. Então cada um entra no carro, porque aí o dentista viu a cagada que tinha feito. Ele falou assim, eu droguei os 4, eles vão pegar um carro e ir pra uma boate, isso vai dar merda, eu preciso estar junto com eles, né? Mas eles ficaram irritadíssimos com o dentista. Tanto é que o dentista o seguiu, mas eles não trocaram mais palavras naquela noite, né? Então eles foram pra boate lá para poder assistir o show do Klaus Ruhlmann com o baixista. Olha que interessante, olha a foto aí. O Klaus está usando o mesmo contrabaixo que era do Stuart Sutcliffe, porque o Klaus comprou esse baixo do Stuart antes do Stuart morrer, né? Porque o Klaus queria aprender a tocar baixo. Então ele vai tentando, até que um dia o Klaus entra para a banda Manfred Mann. Então eles foram lá, só que o George, tanto o George quanto o John, eles falaram que não conseguiram escutar nada. Eles não sabem eles nem lembram se eles conseguiram ver o show do Klaus. Então eles chegaram, a boate era muito escura, né? Então eles sentaram, pegaram as mesas, pegaram algumas bebidas e tal. A Patsy falou que ela ficou extremamente quieta, a Cynthia também. O George falou que ele lembra que o John começou a ter a cara igual do Coringa do Batman. E aí alguém chega para sentar perto do John e falou assim, John, você se importa de eu sentar aqui perto de você e tal? O John falou com o cara, falou, só se você calar sua boca, porque eu não tô conseguindo pensar, eu quero ficar quieto. Né? Então o George começou a reparar que estava tudo muito quieto de repente, né? E ele falou que na pista de dança, onde as pessoas ficavam dançando perto do palco, ele falou que de repente parecia que uma bomba atômica tinha caído no meio da pista. Deus, o que está acontecendo? Foi neste momento que os dois casais repararam que eles eram as únicas pessoas que estavam nesse local. Todo mundo já tinha ido embora, os garçons já estavam pegando as cadeiras e colocando em cima das mesas e tal. Eu estava até estranhando que eles estavam ali ainda, né? Quietos, paralisados e tudo mais. Os garçons decidiram não se intrometer. Eles falaram, gente, vamos embora daqui. Só que começou a bater e o George começou a ter uma sensação que, diz ele é o único que falou explicitamente a respeito. Ele falou que ele começou a ter uma sensação de que era simplesmente amor. Tudo em volta dele era amor. E uma necessidade de falar para as pessoas que ele amava todas elas. Então deve ter sido muito esquisito quem cruzou com o George Harrison nessa noite, né? Ficou igual aqueles amigos bêbados que a gente tem por aí, que bebe pra cacete e fica falando que ama. Cara, eu te amo pra caralho, te considero pra caralho. O George deve ter ficado um cara tipo isso aí, né? Então eles decidiram ir para outra boate, uma boate chamada Adelaide, que era ali perto onde que todo mundo ia, o pessoal dos Stones, o pessoal do The Who, né, e tudo mais. Então eles falaram, como era uma caminhada breve, isso o dentista tinha ido pro saco, tá? Então como era uma caminhada curta, eles foram andando até essa boate chamada Adelaide. Então ela era em Leicester Square, então era no antigo no teatro Prince Charles Theatre, né? Então tinha um elevador, era no quinto andar. Então, aí é a famosa história, quando os 4 entram no elevador, eles apertam o botão, né, cara? E aí quando eles chegam lá em cima, a luz da boate, que negócio tudo era vermelho, aí eles pensaram que a boate tava pegando fogo, né, cara? E eles caem, o George gritou caralho, né? Mas o George não gritou caralho em português, ele gritou caralho em inglês. Ele falou caralho! E o Brian Epstein tava lá dentro. O Brian Epstein falou, eu quero muito. E aí, simplesmente, eles encontraram o Ringo, cara. Aí, finalmente, o Ringo veio, o que houve? Aí o John falou assim, pô, o cara jogou droga na nossa bebida, a gente não tá sentindo bem, então o Ringo leva eles até o meio da boate. Então a Patsy e a Cynthia, elas falaram que elas tiveram uma good trip, né? Não foi uma bad trip, que elas começaram a ver que as pessoas estavam tentando, porque
reconheceram, agora tinha 3 Beatles na jogada, né? Tava o Ringo, o John e o George. E o John e o George estavam meio paralisados, meio chumbadão, tá? O George falou que estava ouvindo as cores. Se pode, ele não estava vendo, ele estava ouvindo as cores. E o John ficou muito introspectivo, não queria muito papo não. Então o Ringo ficou ali meio que tomando conta deles, vendo se tá tudo bem, o Brian Epstein também e tal. E aí, depois que o fogo tinha passado, porque eles acharam realmente que a boate estava pegando fogo. Então dali eles decidiram ir embora, né, cara? Então eles entraram no carro do George, o George falou assim, eu acho melhor a gente ir para minha casa, né, a gente comer alguma coisa e tal. Então quando eles chegam em Isha, no bangalô do George, chamado King Falls, eles chegam lá, o dia já tava de dia já, né? E o John e a Cynthia não tinham a menor condição de voltar para casa. Então o George falou, vocês dormem aí e tal, então todo mundo dormiu. Foi nesse dia que o John falou que estava pilotando a casa do George como se fosse um grande submarino. Então eles brincaram, tal. Eles estavam muito doidos. Diz o George que quando eles estavam passando ali para chegar em Isha, tinha um campo de futebol, aí o John queria parar o carro porque ele queria jogar futebol, que os 4 jogassem futebol. É claro, né, meus queridos, todo mundo toma ácido, eles têm essa necessidade de jogar bola. E aconteceu, acordaram de manhã, a Cynthia conta que eles acordaram de manhã assim, completamente destroçados, ela falou que estava muita dor muscular. E aí o chofer do John veio buscá-los e levou eles para Weybridge, né? E eles ficaram muito chocados com isso aí. Mais tarde a Patty falou que eles cortaram relações com o dentista completamente. Mas a Patty falou que o dentista ele costumava drogá-los, porque nenhum dos Beatles era muito chegado a sentir dor. Então todos eles e suas respectivas esposas, toda vez que eles iam no consultório desse dentista, ele aplicava uma injeção, eles apagavam umas 2 horas, quando eles acordavam já estava com o dente tudo novo, já estava tudo bonitinho e tudo mais. Diz a Patty que o George, alguns anos depois, ele falou com a Patty, que ele falou assim, é engraçado, eu tô com uma dor na bunda, porque ele ficava sentado em uma determinada posição para poder treinar a cítara, né? Ele falou assim, quando eu toco muito tempo assim, eu fico com uma dor na bunda, é uma dor na bunda igualzinho quando eu saía lá daquele dentista, né? Então a Patty falou assim, George, eu tô achando que aquele dentista, ele não ficava mexendo só na boca da gente não, porque, meu querido, porra, toda vez que você for no dentista e você voltar para casa com dor na bunda, meu irmão, alguma coisa aconteceu. Então foi essa história aí, meus queridos. Lógico que eles adoraram a sensação. O próximo Beatle a tomar o LSD foi o Ringo, né? O Paul ainda demorou mais alguns meses para eles poderem convencer. Eles foram tomar novamente quando eles saíram em turnê pelos Estados Unidos. Aí sim eles tomaram lá no segundo semestre de 1965. Mas essa é a história que a gente sabe sobre o LSD no cafezinho. Eu gostaria de ler uma coisinha para vocês no final. Bom, meus queridos, como eu sou professor, eu não vou ficar fazendo vídeo aqui vangloriando nenhum tipo de droga, nem maconha, nem heroína, cocaína, nem nada, e muito menos LSD. O George no Anthology, ele comenta uma coisa aqui no livro Anthology que eu gostaria de ler para vocês. O negócio é que depois de tomar algumas vezes, você fica sem motivo aparente para continuar tomando. Ainda que a toalha de mesa continue se mexendo e as cadeiras ficam pequenas, o essencial do que vivenciei foi o seguinte: você não deve precisar disso porque é um estado de consciência. Mudar a consciência com química, obviamente, não é um caminho para a autorrealização. Acho que em alguns casos pode ter um efeito positivo, mas também é muito perigoso. As pessoas mais tarde não tiveram habilidade para lidar com a coisa. O bicho-papão dentro delas conheceria o interno e o inferno apareceria. Há sempre relatos de gente se jogando embaixo de carros ou de alto dos prédios. Eu consigo entender isso, porque você de repente experiencia a alma livre e desprendida. Você pode ter essa sensação, essa consciência de como deve ser deixar o corpo, com experimentar a morte, mas não pode esquecer que continua dentro do seu próprio corpo. Então vocês veem aí, meus queridos, que a história é engraçada, é até interessante, mas eu não vou ficar aqui agora mostrando, nem endeusando, nem fazendo com que droga seja uma coisa engraçadinha. Foi outra época, foi outro mundo, e na época o LSD nem era considerado uma droga ilegal. Eles podiam, qualquer farmacêutico, qualquer médico, dentista, podia conseguir legalmente, mas foi isso aí. Essa é a história, meus queridos, da droguinha no café. Então toma 2 coisas que você tem que prestar atenção. Não beba nada dado por estranhos, né? Você vê, até uma pessoa que você conhece pode ser perigoso. Você cai na noite e alguém joga alguma coisa aí, meus queridos, né? E outra coisa também, ao você voltar do seu dentista, se você estiver com uma dor no seu furículo, meu querido, algo aconteceu.